2, a partir do versículo 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Podeis assentar. Senhor, graças te damos, Pai. Em nome de Jesus, diante daquilo que o Senhor, Espírito Santo de Deus, tem nos dito e tem nos falado. Esvazia-nos, Pai, de nós mesmos, para que a sua palavra, Senhor, seja a referência para nós, o teu Santo Espírito seja a direção da revelação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Leva os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo, para que o seu querer, a sua graça e a sua verdade sejam manifestos. Repreendemos desde já todo tipo de ataque do inimigo, todo tipo de levante, todo tipo de seta, dardo ou qualquer tipo, Senhor querido, de impedimento, seja por terra agora em nome de Jesus. Leva os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo e que seus arcanjos com espadas de fogo estejam desembainhadas, protegendo cada um dos teus filhos e esta palavra que está sendo ministrada agora para o louvor da sua glória. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos indo de uma semana que nós estamos vendo alguns acontecimentos e coisas aí que muitas vezes até podem estar nos assustando diante da frieza e diante até mesmo da maldade. Mas qual é o nosso posicionamento diante disso? Nós sabemos quem nós somos e as armas que nós temos para nós lutarmos contra isso? Ou como nós temos lutado contra isso? Nós estamos somente olhando o que nós estamos passando ou vivendo aquilo que Deus ele tem preparado para nós? Porque ainda que a gente queira tentar abraçar o mundo, já vou falar uma coisa para vocês, você não vai conseguir, tá? Então já começa a pensar nisso daí. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se você faz a diferença para a pessoa que está do seu lado, você já começa a fazer a diferença no lugar onde aquela pessoa está. E muitas vezes nós não percebemos isso. Nós queremos influenciar pessoas, mas esquecemos de um propósito principal. Nós esquecemos que parte de um princípio, e este princípio, ele se chama fazer aquilo que Deus nos chamou e está fazendo, nós compreendermos o que nós temos que fazer. Porque nós achamos que nós temos que fazer tudo. Nós achamos que tem que ser do nosso jeito e nós achamos que tem que ser da nossa maneira. Mas chega uma hora que Deus ele chega e ele fala para nós: e aí? Tá tudo bem do jeito que tá? Tá. Então agora eu vou te mostrar quem eu sou. Porque nós queremos isso, né? Como a pastora Branca estava falando, nós queremos comodismo. Nós queremos hoje comodidade. Nós queremos que as pessoas nos sirvam. Nós queremos que as pessoas estejam dispostas a nós. Nós queremos hoje mordomia, mas não no conceito dela de sermos mordomos, mas de sermos servidos. Nós queremos muitas vezes que as pessoas se apresentem para nós com a solução, mas nós não queremos buscar a solução. E diante disso, o mundo ele rege dessa maneira. As pessoas elas começaram a se esquecer que o trabalho continua sendo árduo, que a busca continua sendo dolorosa, que nós temos que fazer a nossa parte, sim, mas que Deus ele tem um respaldo para as nossas vidas. E por que estou dizendo tudo isso? Porque aqui Jó, ele retrata a figura de uma pessoa, e esta pessoa, ela provou de tudo. Ela provou o que poderia ser esse tudo. Quer ver uma coisa?
Quem aqui está passando fome em casa? Quem aqui não tem mistura? Quem aqui não tem um arroz e feijão e não tem uma roupa para se vestir? E quantos de nós agradecemos por essas pequenas coisas? E quantas vezes nós não nos enxergamos da maneira que Deus ele nos vê? E muitas vezes nos colocamos em situações que Deus não mandou nós nos colocarmos. Ou seja, submetemos a nossa vontade a dizer que é a vontade de Deus. Nos submetemos a fazer coisas que Deus não mandou a gente fazer, e depois a gente pega ainda e expressa o seguinte: ai, mas estou passando isso porque é a vontade de Deus. Não, mentira, é a nossa, não é a de Deus. E por que nós lemos Jó? Porque Jó entendia isso. Como assim? O que Jó fazia? Ele compreendia quem era Deus? Sim, compreendia. Mas, se você for olhar, entenda, não há nenhum desmerecimento na vida de Jó. Olha o que diz em Jó, capítulo 1, versículo 1 e no versículo 5. Diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó. Daí no versículo 5 fala assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Espera aí, quem fazia? Jó. Mas por que não fala que os filhos faziam? Por que não fala que os filhos buscavam um conserto? Por que não fala que os filhos e a esposa buscavam algo de Deus? Porque daí nós vemos algo primordial. Jó entendia o que era ser um sacerdote dentro de casa. Jó entendia qual era a sua função dentro de casa. E na época, a função deste homem era isso. A função deste homem, entenda, época, naquele lugar, naquele momento, era ser um sacerdote. O sacerdote, ele oferecia holocaustos. O sacerdote cuidava da vida espiritual da sua casa. O sacerdote, ele via os erros e ele oferecia a propiciação dos pecados para os filhos e para a sua casa. Jó fazia isso. E por que eu entrei neste mérito e o Espírito Santo de Deus está nos levando neste mérito? Porque muitas vezes nós não nos vemos como sacerdotes, ou nós não vemos, entenda bem, quando eu digo sacerdote, não estou aqui só dizendo o homem, estou dizendo aquele que é conhecedor da palavra, aquele que está na sua casa. E muitas vezes, aqui você pode estar aqui, você mulher, mas o homem ele não tem este conhecimento. E aí? Então você é a diferença na sua casa. Você leva os princípios para a sua casa. Você leva o entendimento para a sua casa. Você leva a santidade para a sua casa. Se é você homem, então você já sabe qual é o seu papel. Você cuida do seu lar. Você cuida em oração da sua família. Você cuida em oração dos seus filhos. Ser sacerdote naquela época era isso. E o Senhor levantou assim Jó para fazê-lo. Mas nós vemos que Jó era o quê? Era uma pessoa conforme Deus ele esperava dos outros, não é? Tanto que ele pega, lá onde nós lemos, fala explicitamente de quem era Jó. O que isso tem a ver conosco hoje? Então, tudo. Porque nós muitas vezes passamos por situações. E daí quando nós passamos por algum aperto, nós recorremos a quem? A Deus.
passamos por esse aperto, nós vamos fazer o quê? Recorrer a Deus? Não. Nós recorremos às nossas vontades e aos nossos desejos. Um dia à noite, frio, é muito melhor a gente ficar debaixo da coberta, com o controle na mão na frente da TV, do que dispensar um tempo para poder orar. Mas quando você estava passando por alguma tribulação, você estava orando. Estes somos nós, homens, seres humanos. Fazemos isso. Agimos dessa maneira. E daí, olha o que acontece. Como aconteceu com o Jó, tá? Você é obediente. Você faz. Então você começa a ter coisas. Você começa, a receber. Você começa a ter uma vida confortável. Como Jó tinha com os filhos. E aquele era considerado o homem mais rico do tempo. Mas hoje é muito, vamos colocar assim, não podemos balancear este tipo de riqueza que eles estavam vivendo. Por quê? Porque eles tinham o que eles precisavam para se sustentar. Era necessário o que eles tinham ali. Então eles não precisavam sair para poder comprar. Eles propriamente produziam tudo o que eles precisavam. Então, diante disso, Jó passou por alguns processos, não foi? Mas por quê? Porque ele era desobediente? Porque Deus estava testando ele? Porque o diabo, ele falou mais alto que Deus? Porque Deus permite o diabo chegar a cutucar a gente, está tudo certo? Não. Simplesmente porque Deus precisava fazer com que Jó enxergasse quem ele era. E é aí que está a diferença de quem está muitas vezes dentro de uma igreja. Nós sabemos quem é Deus por aquilo que nos falam. Nós sabemos quem é Deus por causa de um estudo bíblico que nós passamos, ou que algum dos nossos pais, ou um dos nossos irmãos, ou alguém nos contou. Nós sabemos através disso. Mas, depois que Deus ele nos leva a um entendimento, Ele não quer que a gente fique somente no conhecimento teórico de algo que disseram. Ele quer que a gente comece a viver aquilo que Ele tem proposto para nós. E quando Ele tem proposto algo, Ele começa a mostrar para nós que, assim como Jó, nós temos que ter alguns posicionamentos. Qual foi? E aí eu entro aqui no capítulo 42 que nós lemos. Primeiramente, Jó, quando ele entende tudo aquilo que aconteceu, ele começa a ter alguns posicionamentos. O primeiro posicionamento, ele reconhece o senhorio do Senhor. Ele reconhece que o Senhor, Ele é Deus e que Ele continua sendo Deus na vida dele. E nesse intermédio eu quero fazer até uma colocação que parece meio desapropriada, mas é muito interessante. Conversando com um irmão aqui na porta antes de começar o culto, ele chegou e simplesmente ele disse para nós assim: aconteceu um problema muito grande na empresa e agora a gente está tendo que trabalhar de sábado e domingo e eu não estou tendo quase nem tempo para ir para a igreja porque a mente está cheia de coisas. Parei assim, olhei. Interessante como é fácil nós trocarmos as prioridades quando está tudo bem. Como é fácil quando nós pedimos alguma coisa e aquilo vem na nossa mão. Como é fácil. Mas quando a gente estava com um problema, a gente recorreu a quem? E agora que está tudo bem, a gente troca as prioridades? Peraí. Daí Jó passou por isso. E ele olhou e ele começou a reconhecer o senhorio de Deus. Com qual? Ele começa a falar, ele fala assim: tudo podes. Então ele tira aquele encargo de eu posso fazer, ou, entre aspas,
Hoje uma frase muitas vezes de empoderamento que as pessoas estão colocando, né? Não, eu tudo posso, tá? Você tudo pode em quem? Se não é no Senhor, chega uma hora que você cansa. Presta atenção nessa frase positivista que a gente usa sem ter fundamento. Você pode usar, mas você tudo pode em quem? Você tudo pode aonde? Você tudo pode no Senhor. E quando você tudo pode nele, Jó entendeu e começou a compreender isso, que assim, não era mais pela limitação daquilo que ele fazia, pelo esforço daquilo que ele tinha, ou pelo conhecimento que ele tinha absorvido, ou pela experiência de vida dele, de ser um empreendedor de sucesso, de ter uma família muito boa, de ter as coisas muito boas. Ele começou a entender que ele tinha que não só saber quem era, mas começar a entender qual era realmente o fundamento que ele estava. Então depois que ele fala tudo pode, ele fala assim: nenhum dos seus, em algumas traduções, planos, outras pensamentos, podem ser frustrados. Olha que sobrenatural. Ele fala assim: diante da sua presença, diante do conhecimento que hoje eu estou tendo, eu sei que quando o Senhor manda fazer algo, que quando eu coloco toda a minha confiança em Ti, quando eu lanço toda a minha esperança na sua vida, nada daquilo que o Senhor manda fazer se frustrará. Tudo terá sucesso. E assim, e ele continua, não é? E ele continua, e ele ainda fala assim: quem é aquele? Essa frase é tremenda. Quem é aquele que encobre o conselho? Você fala assim: como assim? Muitas vezes Deus já disse, Deus já falou, Deus está falando contigo, como a pastora Branca ela já disse, Deus já tem falado contigo o que é para fazer, Deus já te orientou de como fazer, Deus já te deu até estratégia do que fazer. E muitas vezes a gente ainda acha que do nosso jeito é melhor. A gente ainda acha que toda a concepção daquelas coisas velhas que nós recebemos são tão boas que não podem ser substituídas pelas coisas de Deus. Porque era assim que Jó pensava, até ele ter este encontro com o Senhor. E cada um tem um encontro de um modo diferente. Cada um tem um encontro de uma maneira diferente. Mas não quero falar deste encontro agora. Eu quero falar do segundo procedimento que Jó ele teve após ele passar por todo este processo. Ele reconheceu o senhorio do Senhor. Mas depois que ele reconheceu o senhorio do Senhor, ele reconheceu quem ele é e o que disse. Como assim? Olha que tremendo. Muitas vezes nós não temos esta percepção. Lá, quando nós lemos, ele chegou, ele disse o quê? O que ele falou? Ele falou assim: muitas vezes eu falei de coisas, ou abri a minha boca para poder dizer aquilo que eu não tinha conhecimento das consequências que eu iria colher. Mas o Senhor me mostrou que tudo aquilo que sai da minha boca eu vou colher um dia. E daí ele vai mais profundo, né? Se nós vemos aqui, tudo certo no versículo 3, tá? Depois você olha lá. E depois ele vai ainda mais profundo e fala assim: e eu não tinha a compreensão da profundidade deste amor. Eu não conseguia entender como uma atitude simples de entrega e reconhecimento poderia transformar toda a minha vida. Porque o que já estava mostrando aqui não era olhar e ver tudo que ele estava recebendo, mas tudo aquilo que já tinha sido tirado dele. Mas em nenhum momento ele fez nada de errado. Ele sempre continuou do mesmo jeito.
Então, deixa eu dar uma pausa aqui, vou abrir uns parênteses aqui e quero te falar algo. Nem tudo que você está passando é pecado. Nem tudo que você está vivendo é pecado. Vou colocar as duas partes que o Espírito Santo de Deus está falando aqui, é bom já colocar. Algumas pessoas estão passando por um processo que Deus quer que você enxergue quem Ele é. Ponto. Outro, estão colhendo as consequências do seu pecado. Ponto. Por que eu abri essas duas aspas? Porque nós temos que enxergar quem nós somos. Nós temos que enxergar aonde nós estamos e nós temos que enxergar o porquê nós estamos neste lugar. Quando nós enxergamos isso e vemos isso, nós sabemos qual caminho tomar. E este caminho é uma decisão nossa. Este caminho ele não tem nada a ver com aquele negócio de ir para a igreja, de orar, de buscar, de ler a palavra. Não. Isso daí é uma atitude nossa para poder fazer parte de um corpo. Uma atitude nossa para nós nos fortalecermos. Mas quando nós compreendemos a dimensão daquilo que o Senhor quer nos mostrar, aí nós compreendemos e entendemos quem Ele é, o que Ele é e quem nós somos. Aí nós começamos a caminhar com certeza daquilo que nós fomos chamados. Se é aqui, o Senhor ele vai começar a fazer você florescer em entendimento, ou seja, crescer no entendimento, para poder compreender quem você é neste lugar. E a partir daí, a partir disso, você dá frutos. E esses frutos permanecerem. O que são frutos permanecerem? Ou seja, quando nós damos frutos, esses frutos são cuidados e eles multiplicam a semente que eles produzem. Então, quando nós enxergamos, como até foi falado hoje no áudio, para nós crescermos, nós temos que morrer. Toda semente para crescer, ela primeiro morre. Não tem como ser diferente. Então ela é jogada na terra, ela é encoberta, ou seja, se a gente for entender logicamente, enterrada, morreu, foi sepultado, foi, agora começa a nascer um novo. Já tinha que passar por este processo, ele não entendia isso. Ele não compreendia essa profundidade que Deus estava ensinando para ele. Logicamente a gente só vai entender isso depois lá no Novo Testamento em Jesus Cristo. Mas Deus fez com que Jó entendesse isso ali, naquele momento, onde não tinha mais esperança, onde não tinha mais família, não tinha mais bens, não tinha mais nada dele. Até mesmo ele olhava para ele e falava assim: olha aqui o jeito que eu estou, não tenho mais nem pretensão de vida. Então ele tinha que entender esta morte mais de uma maneira praticamente quase que natural, para ele poder viver o sobrenatural do que Deus ele tinha. E ele passou por isso, ele reconheceu, ele entendeu, começou a ser gerado este conhecimento, porque conhecimento só é gerado quando você passa por aquilo. Não vem com essa história de eu estudei na faculdade e eu obtive conhecimento. Não, você obteve informação, é diferente. Conhecimento você tem quando você pratica aquilo. Então a prática te leva a este conhecimento ou esta perfeição. Porque conhecimento sem prática continua sendo informação. Então nós podemos ter muita informação. Jó tinha esta informação. Jó obedecia, Jó temia, Jó fazia todo o procedimento ritual que era para ser feito. Mas ele não tinha o principal ainda. Ele não tinha intimidade que Deus queria na profundidade que Deus buscava dele. E aí ele passou por isso. Mas daí ele, na continuação, ele lembra a Deus e lembra das palavras que o Senhor disse. E isso é maravilhoso. O que ele fala? Ele fala assim: o Senhor disse: escuta-me e eu falarei. Olha, presta bem atenção como foi formulado isso, irmãos. É algo que nós temos que observar do modo que foi. Escuta-me, ou seja,
primeiro procedimento para Deus poder falar é nós pararmos e colocarmos a nossa atenção nele, para depois ele falar. Porque senão nós podemos ouvir outras vozes e falarmos que é o Senhor. Nós podemos ouvir outras coisas e falar que é a voz do Senhor. Então, quando ele fala isso, daí ele continua e ele fala assim: pergunta-me e eu ensinarei você. Como assim? Muitas vezes nós queremos respostas, mas nós estamos indo em fontes erradas. Nós queremos respostas e nós vamos no Google. Já reparou? Queremos respostas. Tem um trabalho feito lá, vai lá, artigos científicos. Clica lá, tem um monte de trabalho feito. Se é para a escola, tem lá o Info Escola, você vai lá, parece tudo. Mas quando Deus quer transformar a nossa vida, Ele requer de nós algo um pouco mais profundo, um pouco menos tecnológico, mas um pouco mais de esforço. O que é nos prostrarmos, perguntarmos diretamente a Ele, falarmos com Ele, conversarmos com Ele, termos intimidade com Ele. Que muitas vezes a gente acaba não tendo nem intimidade com o nosso pai, ou com a nossa mãe, ou com as pessoas do nosso lado. E você acha que a gente vai ter com Deus que a gente não está nem vendo? Isso é o que? Entra naquela parte. A informação do que fazer você tem. Você está gerando conhecimento, praticando aquilo. Oração não é simplesmente você ouvir ou falar. Oração é diálogo. Não é igual uma intercessão que você se coloca na brecha por uma pessoa. Oração é intimidade, oração é diálogo, é conversa, é falar e ouvir. Sabe aquelas conversas muitas vezes que nós tivemos com amigos, ou pai, ou mãe, que a gente fica ali horas falando? Então, nós temos que aplicar isso na nossa vida com Deus. Ter esta intimidade. Eu não estou ouvindo a Deus. É mais ou menos isso que a gente fazia, principalmente os mais novos, com os nossos pais, não é? Não era isso? O pai pegava e falava: faz isso, você assim, aquela cara, primeiro fazia a cara de paisagem, né? Daí na hora de fazer, olhava, vou fazer nada, e pegava e fazia todas as coisas ao contrário. Quem nunca passou por isso, né? O pai orientava, falava, dizia, e a gente olhava e falava assim: não, eu quero ter as minhas experiências. Vai lá e quebra a cara, bem feito. Vai fazer o quê? São suas experiências? São. Então, mas o pai tinha avisado, não tinha? Os pais não tinham falado o que ia acontecer? Por quê? Experiência, passaram. E muitas vezes é isso. E a gente não percebe que as nossas atitudes, entenda, velhas, influenciam diretamente as nossas atitudes com Deus. Pode perceber quantas coisas você carrega nas suas costas, fora a mochila pesada que você ia para a escola. Duvido alguém com mochila leve para a escola. Mentira esse negócio, né? Não tem como ir com mochila leve para a escola. Só se você vai com um caderno rodando. Antigamente, quando era um caderno só, a gente fazia isso, né? O caderno ia rodando o caderno, você até chegar na escola. Hoje, muitas vezes você vai com aquela mochila, e assim, na verdade você não anda com a mochila, né? Você vai assim com a mochila, né? E ainda vai conversando, assim, parece que você está andando meio torto. Por quê? Muito material, outros nem tanto? Sim. Mas aí que tá, quantas coisas agora velhas, quantas coisas antigas, quantas coisas por rotina, quantas coisas por religiosidade você tem carregado sobre as suas costas. E eu não estou falando de religiosidade somente olhar e falar igreja, evangélica, igreja. Não, tudo. Porque nós fomos criados com uma miscigenação muito grande. E se eu falar ainda, é capaz ainda de ter pessoas dentro de casa que ainda não deixam o chinelo virado por superstição? Não é? Não fala não. Em nome de Jesus, está liberto, né?
Aleluia? Glória a Deus? Amém? É, isso. Aleluia. Tiago é 10 neném, aleluia. É? Amém? Por que isso? Porque na verdade, o Senhor quer nos levar a viver este encontro. Lembra que eu falei? Jó teve que passar por esse encontro. Mas cada um tem um nível de encontro diferente com Deus. Alguns vão passar por estes processos, ou por este processo que Jó passou. Outros vão passar por processos diferentes. Mas tudo por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque Ele te ama. E Ele não quer te perder. E muitas vezes nós não estamos olhando isso. Nós não estamos enxergando isso. Nós estamos falando mais que Deus não nos ama, ou porque nós estamos passando por tudo isso, do que propriamente olhando e falando: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero viver a sua vontade. Eu quero viver o seu sobrenatural. Quantas vezes nós não tínhamos nada e hoje nós reclamamos do que temos? Quantas vezes nós olhávamos e falamos assim: nem casado eu vou estar, e hoje você tem filho? Né, dona Elisângela? E é verdade, irmãos. Você acha que eu pensei em ser pai? Eu pensava casar? De jeito nenhum, pelo amor de Deus, para. Eu tinha minha vida. Não quero isso não. Daí a hora que você tem um encontro com o Senhor, Ele transforma tudo. Ele muda tudo. Mas sabe tudo por quê que eu não queria? Porque eu não tinha referência do que era. Eu não tinha certeza do que eu queria. Eu não tinha alguém que me auxiliava. O vazio era muito maior do que propriamente aquilo que eu compreendia. Ainda que não faltasse nada, eu não tinha a direção para poder viver aquilo. E muitas vezes é isso que acaba acontecendo. A gente começa a colocar as coisas de Deus diante daquilo que nós vivemos, não diante daquilo que Deus quer. Então por isso, o ter o encontro, ou encontrar-se com o Senhor, ele se faz necessário. E por isso que Jó, ele vai muito além, né? Ele vai muito além. Isso me lembrou logicamente, não do mesmo modo, mas na mesma situação que aconteceu com Paulo. Paulo também, mas Paulo ele vivia uma outra história. Paulo ele tinha de tudo na sua casa. Paulo ele era instruído por um dos maiores teólogos, a exemplo da época. Paulo ele tinha um conhecimento muito grande. Paulo sabia tudo o que ele teria que fazer. Paulo obedecia à risca todos os rituais que eram colocados para ele. Paulo tinha tudo isso, mas ele teve que passar pelo encontro com Jesus. E a hora que ele teve aquele encontro com Jesus, ele viu que tudo aquilo que ele estava fazendo não servia de nada se ele não fizesse a vontade de Deus. Muitas vezes é isso que acaba acontecendo conosco. Nós temos tanta coisa, e tudo isso que nós temos não serve para poder ter este encontro e ouvir abertamente a voz do Senhor. O que adianta toda a religião se você não conhece o Deus que salva, que cura e que liberta? O que adianta viver impregnado dentro de uma igreja se nem o seu filho, nem o seu marido, ou nem a sua esposa, ou nem as pessoas em sua volta sabem que você é salvo? Porque através do testemunho você não demonstra isso. Jó tinha essas qualidades e essas qualificações, mas ele precisou fazer algo, não precisou? Ele precisou reconhecer quem era o Senhor, ou o senhorio do Senhor. Ele precisou reconhecer quem ele é e aquilo que ele disse. Ele precisou lembrar de todas as palavras do Senhor para ter este encontro com Deus. O Senhor não quer que a gente viva mais de palavras. Ele quer que a gente viva esta vida que o Senhor tem para nós. Ele não quer que a gente viva por causa do conhecimento que nós tivemos durante anos. Ele quer que a gente viva o algo novo que Ele tem preparado. Este algo novo não vai fazer você esquecer as coisas que você tem. Este algo novo vai fazer você compreender aquilo que Ele tem para a sua vida. Jó, como muitas vezes nós, conhecia a Deus de ouvir falar. Como ouvir falar? Estudo, prática, religião, coisas velhas, coisas antigas, coisas que nós aprendemos.
Mas todo este processo fez ele enxergar e ele, falar. Hoje os meus olhos te veem. Viver Cristo não é e jamais será viver em cima de usos e costumes humanos, ou muito menos viver em cima de tradições que o homem quer que a gente viva. Viver Cristo é nos entregar completamente a Ele e ter este encontro com Ele. Viver Cristo é ter certeza da nossa salvação. Viver Cristo é viver em santidade e em obediência. Viver Cristo é viver a profundidade daquilo que Deus Ele quer para nós. Viver Cristo, olha irmãos, compreenda bem isso que eu vou dizer. Viver Cristo não é agradar as mazelas da pessoa que está do seu lado, é confrontá-la onde ela precisa ser curada, é mostrar para ela a verdade, é mostrar que sem o Senhor ele não vai poder, é mostrar que sem o Senhor ele não vai conseguir, é mostrar que sem o Senhor vai andar um pouco bem, mas vai chegar uma hora que um pequeno desvio vai levar para longe. Jó passou por isso, entendeu isso, e o Senhor o abençoou sobrenaturalmente. Jó compreendeu o que era ter este encontro com Deus. Jó compreendeu o que era continuar vivendo a presença de Deus. Hoje não mais por rituais, mas por ter tido um encontro face a face com o Senhor. E nesta manhã o Senhor quer isso de nós. Não quer simplesmente que a gente fale, mas quer que a gente viva. Não quer que a gente saiba o que está escrito, mas que a gente pratique aquilo que está escrito. Não quer que a gente se iluda dizendo, não, Deus sabe de todas as coisas. Então, é por isso mesmo que Ele sabe que nós temos que continuar firmes no propósito que Ele nos chamou. E diante dessa palavra, dessa verdade, o Senhor Ele nos chama nesta manhã para um posicionamento com Ele. Jó confessou, ou seja, ele disse. Nós também temos que começar a dizer e praticar aquilo que o Senhor Ele tem para nós. Porque palavras são bonitas quando nós usamos como argumentos para não largarmos tudo e viver a vida do Senhor. Desejos, vontades, coisas da carne, isso vem. Como nós estávamos, acho que até conversando aqui essa semana, acho que foi essa semana, quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, que começa a se projetar é a vontade da carne. Então não adianta nós falarmos que estamos fazendo a vontade de Deus se os nossos olhos já estão fora do Senhor. Não adianta falarmos que obedecemos ao Senhor se as nossas prioridades não são mais Ele. Então nesta manhã, diante do mundo que nós estamos vivendo, o Senhor está te chamando para que você enxergue isso e veja isso. Pare de olhar simplesmente pelos olhos da sua carne. Comece a olhar pelos olhos do Espírito. Comece a perceber aquilo que o Senhor Ele quer fazer na sua vida. Comece a perceber aquilo que Ele te chamou para fazer. Comece a perceber aquilo que o Senhor quer. Aquilo que Ele quer que você faça a partir de agora. Porque Ele falou assim, chega de viver por desilusões e querer continuar perguntando o porquê. Está na hora de você entender quem Ele é e começar a viver este algo novo. E algo novo, irmãos, entenda bem, algo novo não é fácil. Algo novo exige esforço. Algo novo exige dedicação. Algo novo exige empenho. Algo novo exige posicionamento. Como um pedreiro, ele pega uma obra nova, ele já tem as habilidades dele, não tem? Ele já não tem todos os talentos dele, mas cada obra nova
é algo diferente que Ele tem que fazer. Que assim nós possamos compreender. Cada dia Deus tem algo novo para nós, mas nós não vamos viver as mesmas coisas. Deus sempre vai nos colocar com estratégias, mas também em lugares diferentes, para poder mostrar quem Ele é e como Ele pode fazer em nossas vidas. Então não ache que tudo vai ser do mesmo jeito. Haja da maneira que Deus Ele quer, mas não faça tudo do mesmo jeito. Porque o mesmo jeito vai chegar uma hora que você vai cansar. Lembra da doença que dá por repetição? A LER, né? Que essa doença ela dá porque você faz o mesmo movimento da mesma maneira, com a mesma intensidade. Deus não quer que você faça isso. Ele quer que você compreenda o tempo, compreenda o momento e se entregue totalmente a Ele. Ele não quer que você viva mais esses conflitos que estão dentro de você. Ele não quer que você viva essas dúvidas que estão dentro de você. Não quer que você viva estas, muitas vezes, percepções erradas diante de abandonos. Ele quer que você comece a enxergar Ele. Ele é seu Pai. Foi Ele que no momento de muita dor que você estava, foi Ele que estava ali do seu lado. Aquele momento que você mais precisava, aquela voz que falou não foi de outra pessoa, foi dele. Aquele alívio que você sentiu, foi Ele. Aquela brisa que passou naquele dia que estava muito quente, foi Ele. Perceba Ele nas todas as coisas. E tenha esta compreensão do que Ele te chamou para fazer. Assim como Jó, reconheça o senhorio dele. Reconheça Ele em tudo. Reconheça as palavras dele. E revele tudo isso através da sua atitude. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nesta manhã para glorificar, exaltar e engrandecer o seu nome, para poder dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, mas, Pai, mas também, Senhor querido, para poder refletir sobre aquilo que o Senhor tem nos mostrado e tem nos dito. Assim como foi, Senhor, com Jó, os processos eles são necessários, mas são necessários para nós chegarmos ao encontro, para nós termos este encontro, para nós vivermos este encontro, para nós sermos renovados, revigorados e restaurados através deste encontro. Nós não queremos ter razão, nós queremos sim a sua direção. Nós não queremos viver aquilo que o homem deseja, mas aquilo que o Senhor quer. Nós não queremos, Pai, diante de uma pressão ou diante de uma opressão, recuar, mas nós queremos avançar, assim como Davi fez diante do gigante. Ele teve fé, e essa fé levou ele a ter o entendimento de quem era o Senhor na vida dele, e por isso ele derrubou aquele gigante. As armas estão em nossas mãos, Senhor. A sua palavra, a sua espada, o seu escudo. Estamos revestidos com sua armadura, estamos, ó Senhor, agindo por fé. Então ensina-nos cada vez mais, e que este encontro, Senhor, seja algo tão real, que nós não vamos mais precisar, Senhor, ser empurrados para poder fazer algo para Ti. Que o Senhor, Pai, faça através de nós. E assim, Pai, como o Senhor me mostrou naquele dia, Pai, que eu saí daquele lugar, e ali na rua, o Senhor falou abertamente comigo, mas já estava mostrando através da palavra quem o Senhor era. E através daquele momento, através daquele encontro, o Senhor não permitiu que nunca mais eu abandonasse os seus caminhos, mesmo diante de lutas, tristezas, opressões, muitas vezes, Pai, diante de palavras, diante de extremos, diante até de desobediência, o Senhor não permitiu. O Senhor deu mais uma oportunidade, mais uma chance. E é por isso, Pai, que nós te louvamos, por isso que nós te agradecemos, por isso que nós dizemos que o seu nome é santo, Senhor, e a sua santidade e a sua obediência tem que estar cada vez mais em nós. Somos gratos a Ti, Pai, que nós possamos viver este poder, que nós possamos viver este amor,
que nós possamos viver este entendimento e esta compreensão de quem o Senhor é, e poder gerar, Senhor, nestas vidas, Pai, gerar nestas vidas, Senhor, esta intimidade e este conhecimento através da sua palavra, mas que cada um tenha o seu encontro, Senhor, cada um tenha um encontro contigo e venha testemunhar deste encontro sobrenatural. Graças te damos, Pai, obrigado. Eu peço a Ti, Senhor, que sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, sopre o Seu Espírito, que o Espírito Santo de Deus habite sobre a vida de cada um. Desperte, Senhor, aquele que precisa ser despertado, renova aquele que precisa ser renovado, e mostra para aqueles que ainda não enxergaram quem o Senhor é, porque quem convence o homem do pecado é o Senhor, Espírito Santo. Então faça, cumpra e estabeleça, Senhor. Graças te damos, Pai. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então que as palmas louvem ao Senhor.